Perfeito. Então hoje vamos falar um pouco sobre busca binária, né? Começar com busca binária. Veja, eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto isso no primeiro ano do curso, certo? Né? A parte de busca binária. Ah, mas o que a gente vai ver hoje é relembrar, para caso alguém não tenha visto, caso alguém não lembre, mas para a gente ver outras aplicações possíveis e que vão aparecer muito em programação competitiva, inclusive na maratona, certo? Que às vezes no primeiro ano a gente trabalha ali com busca em vetor só e acaba não pensando nas outras aplicações que busca binária pode ter, certo? Então esse é um algoritmo muito poderoso, muito mais do que a gente imagina a primeira vez que a gente tem contato com ele, e hoje a gente vai tentar mostrar um pouco isso. Então começando, né, pela tentar formalizar um pouco o problema da busca, né? Então iniciando pensando no vetor, né, que seria o caso mais simples, a gente tem uma coleção de n elementos e a gente quer determinar se um certo elemento, né, um valor, está presente nessa coleção e se sim, em qual posição está esse elemento. Né? Então, dando um exemplo aí só para contextualizar, se a gente tem um vetor de inteiros, se a gente quer buscar, por exemplo, onde está o elemento 7, seria na posição 2, né, olhando para esse vetor, o elemento 2 está na posição 0, o elemento 3 não está presente no vetor, então a gente pode colocar aí como menos 1, só para simbolizar que ele não está no vetor, certo? Se a gente tentar generalizar isso, né, de uma forma mais informal, certo? Né, eu mesmo que escrevi, então não leve isso muito a rigor, mas a gente poderia pensar não só em um vetor, certo? A gente poderia pensar num caso bem mais genérico, onde a gente tem uma relação qualquer entre dois parâmetros, né, x e y, e o problema da busca nesse caso consiste em, por um certo valor de y, determinar se há um possível valor de x que satisfaça essa relação R, x, y, e se sim, qual valor é esse, certo? Pensando no caso do vetor, né, o x seria a posição do vetor e o y é o valor naquela posição. Né? Mas a relação permite que a gente abstraia isso de uma forma mais genérica para outros problemas, que é um dos meus interesses aqui hoje. Então, aqui só iniciando isso. Então, uma primeira solução para esse problema da busca, que é a primeira que a gente pensa, a primeira que a gente vê, é a busca linear, certo? Que basicamente, ou sequencial, que consiste em percorrer o vetor, desde a primeira posição até a última, em busca de um elemento x. Se a gente encontra uma posição em que o elemento é igual ao valor, a gente retorna a posição. Se não, ou seja, se a gente passa pelo vetor todo sem encontrar aquele valor, a gente pode retornar menos 1, por exemplo, para indicar que o elemento não foi encontrado. Isso, claro, depende do contexto. Aqui, pensando que eu não estou aceitando número negativo, a gente só tem que ter alguma forma de dizer que a gente não encontrou o elemento. Então, aqui, né, é um algoritmo muito simples, uma função, e faz exatamente isso. A gente percorre o vetor procurando o elemento. Se a gente não encontrar, retorna menos 1. E a complexidade desse algoritmo é O de n, certo? Considerando n o número de posições no vetor. Considerando o pior caso, certo? É o caso, por exemplo, em que o elemento não está no vetor. Então, a gente vai ter que percorrer ele todo, todos os n elementos, para ter certeza que ele não está nesse vetor. Por isso, o algoritmo tem complexidade O de n. Agora, vamos imaginar que a gente tem o vetor previamente ordenado. Não, Virgília, eu acabei de começar mesmo, tá tranquilo. O que isso ajuda, certo? Pensando ainda em busca linear, né? Não mudando muita coisa do que a gente já viu. Ajuda porque se a gente está buscando por um elemento x, quando a gente passa por um y, tal que o y é maior do que x, a gente sabe que já pode encerrar a busca, porque se aquele vetor está ordenado e a gente já achou um elemento maior do que a gente está procurando, a gente sabe que ele não pode aparecer no restante do vetor, certo? Né? Então aqui eu dou um exemplo que se eu estiver buscando 7 nesse vetor que eu não estou mostrando todos os elementos. Quando eu chego nessa posição, opa, não está na caneta. Quando eu chego nessa posição, eu vejo que o 9 é maior do que o 7, que eu estou procurando, certo? Então eu já posso encerrar a busca, porque não importa se tiver 10 mil elementos depois, se eu sei que o vetor está ordenado, eu sei que não tem como 7 aparecer numa posição futura, certo? Então eu já posso terminar a busca, coisa que antes eu não podia fazer, porque se o vetor não tem qualquer tipo de ordem, eu não tenho como saber de antemão. Eu tenho que verificar todas as posições, certo? Se o elemento não estiver no vetor, eu tenho que verificar todas. Se estiver ordenado, nem sempre isso vai acontecer.
né? Então aqui seria aquele mesmo algoritmo, simplesmente adicionando essa verificação que se a posição que eu estou for maior do que o elemento que eu estou buscando, eu posso dar um break nesse laço e já retorno -1, né? Porque eu não encontrei aquele elemento. Embora esse algoritmo, né, pareça ser um pouco mais esperto, ele ainda tem complexidade O de n, né? Porque no pior caso, que é o diferente do outro, ele ainda tem que passar por todos os elementos. E qual que é o pior caso? Antes era se simplesmente o elemento não está no vetor. Agora, esse elemento não está no vetor e ele é maior do que o último elemento do vetor. Então, assim, no caso médio, ele deve ser melhor do que o outro. Porém, tem algumas coisas a desconsiderar. Primeira coisa, como a gente está pensando em programação competitiva, em maratona, fica tranquilo que esses exercícios vão pegar o pior caso. Eles querem testar o seu algoritmo ao máximo, geralmente. Um exercício ou outro pode ter caso de teste fraco, mas no geral ele quer pegar o pior caso. Então, se ele existe, ele vai ser testado. Então, para nós, isso já é motivo para saber que esse algoritmo não faz tanta diferença em relação ao outro. E o outro ponto é que você tem uma sobrecarga de ter que como se diz, ordenar o vetor. A não ser que você já tenha ele ordenado, se você já recebe assim da entrada, caso contrário, você tem que ordenar. Isso tem complexidade, usando um bom algoritmo, n log n. Se a gente tem muitas consultas, isso não chega a ser um problema, mas talvez esse algoritmo não adiante muita coisa. Agora, se a gente tem o vetor ordenado, ou pode ordenar ele, aí é que a busca binária se torna muito mais interessante. Por isso que o algoritmo interior, muito pouco a gente vai ter que usar. O que acontece? Qual que é a ideia da busca binária? Ainda a partir desse fato, né, que a gente tem um vetor ordenado, imagine que a gente comece a verificar pelo meio do vetor, pela posição do central do vetor, e não começando da primeira posição, como é usual na busca linear. O que a gente pode tirar de vantagem disso? Bom, primeiro, né, se essa posição central a gente pega a posição de início mais de fim divide por 2, né, pega a metade mesmo. Se essa posição central já for igual ao elemento x que eu estou buscando, beleza, então a gente já descobriu a posição, é o melhor caso. Agora, caso contrário, se não for igual, aí tem duas possibilidades. Essa posição pode ser maior do que o x, e se a gente sabe que o vetor está ordenado, então o x tem que estar na primeira metade do vetor, certo? Se o elemento do meio é maior do que x, ele só pode estar na primeira metade, ele não vai estar na segunda. Então a gente pode dizer que o x está entre o início e o centro menos 1. Por outro lado, se o valor central for menor do que o x, então o x só pode estar na segunda metade, ou seja, entre o centro mais 1 e o fim. Qual que é a vantagem disso? Bom, em uma única verificação, a gente eliminou metade do vetor, né? A gente não precisa comparar mais o nosso elemento com metade do vetor, e esse ganho é muito grande. E para essa metade que sobrou, né, esse intervalo restante, a gente pode aplicar a mesma ideia, pegar a posição do meio desse intervalo, ver se é igual, se é maior, se é menor, e ir continuando até chegar no nosso elemento, ou concluir que ele não está naquele vetor. Então, começando em um exemplo para a gente ver o que aconteceria, e aí a gente já consegue chegar no algoritmo a partir dessa ideia. Então, né, o que a gente faz? A gente tem aqui, teria um ponteiro apontando para a posição 0, certo? Vou chamar de ESC, por exemplo, e um ponteiro apontando para a última posição, pegando inicialmente o vetor todo, né? Então, o ESC começa com 0, que é a primeira posição, o fim começa, nesse caso, com 9. Então, qual vai ser a posição do centro? Vou chamar aqui de média. Vai ser 0 mais 9 dividido por 2. A parte inteira disso, certo? A gente quer a posição do vetor. Então, nesse caso, 9 dividido por 2, a parte inteira vai ser 4. É essa posição. A gente está buscando o número 15, ok? Na posição 4, a gente tem o valor 24. Então, 24 é maior do que 15, a gente vai pegar o primeiro intervalo aqui, né? A primeira metade do nosso vetor. Então, a gente vai manter o ESC como 0, só que a gente vai trazer o fim para essa posição, certo? O fim vai ser o med menos 1. 4 menos 1, 3. Então, esse é o nosso novo intervalo. E a gente vai seguindo essa ideia, certo? Então, né, calculando o centro aqui, 0 mais 3 sobre 2, a parte inteira é 1, a gente pega essa posição. 5 é menor do que 15, então se o 15 está no vetor, ele está para frente dessa posição, então eu trago o valor ESC aqui para o 2, fico entre 2 e 3. 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2, a parte inteira.
E aí eu vejo que essa posição é igual a 15. Então, perfeito, encontrei o elemento. Agora vamos pensar no pior caso, que seria o elemento não está no vetor. Então, buscando o número 50 no caso. Testa primeiro aqui a posição 4, que é o valor 24, teria que estar depois. O intervalo, o meio desse intervalo, a posição 7, 76, é maior do que o 50, então o 50 tem que vir antes. Então, esse é o novo intervalo. 45 é menor do que o 50, então o 50 tem que estar depois. Aqui vai ser a nossa última iteração, mas normalmente a condição de parada vem depois. Vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Então a gente está na situação em que o ESC é zero não, é 6, certo? O DIR também é 6, o valor da direita ou o final, depende de como a gente está pensando. E o meio, certo? Né? A média dos dois aí vai dar 6 também, perfeito? E a gente vai ver que no caso, o 67 é maior do que o 50, certo? Seguindo a ideia do algoritmo, o que a gente faria com isso daqui? Faria o ESC ser igual ao médio mais 1, certo? Você pega o valor, o ponteiro da esquerda é igual ao do centro mais 1. Então, nesse caso, o ESC vai ser atualizado e vai ficar 7, ok? O que aconteceu aqui? Né, o valor da esquerda e o da direita eles trocaram de lugar. O da direita ficou maior do que o da esquerda, né? Eles inverteram. Essa inversão é justamente a nossa condição de parada da busca. Quando ocorre a inversão dos ponteiros, a gente sabe que a gente terminou a busca sem encontrar aquele elemento. Então isso, né, nos leva ao nosso algoritmo. Aqui eu trouxe duas versões, a binária não, a versão recursiva e a iterativa. Então aqui eu recebo o meu vetor, o valor da esquerda e da direita, né, os dois ponteiros do meu intervalo e o elemento x que eu estou buscando. Testando primeiro a condição de parada, né, o caso base. Se o valor da esquerda é maior que o valor da direita, houve aquela inversão, eu retorno menos 1, que é o que eu estou usando aqui nesses exemplos como indicativo de que o elemento não está no vetor. Caso contrário, calculo a posição do meio, aqui eu chamei de meio mesmo, e aí vou seguir na ideia. Se esse valor for maior do que x, o valor da posição central, então eu tenho que buscar na primeira metade do vetor, né? Então, da esquerda até meio menos 1. Então, eu troquei o dir por meio menos 1. Agora, se o elemento for menor do que x, aí eu busco na metade superior, certo? De meio mais 1 até dir. Caso contrário, se não é maior nem menor, é porque essa é a posição do elemento, então eu retorno a própria posição, é nela que o nosso elemento foi encontrado. De forma iterativa, né, a ideia é a mesma, só que não preciso da recursão, o que muitas vezes é vantagem, certo? Né, não tem a sobrecarga de chamada de função, né, não tem problema de estourar a pilha. Então, quando é possível a gente ter uma versão iterativa, costuma ser interessante. É o caso aqui. Enquanto o ponteiro da esquerda vem antes ou é igual ao da direita, né, não houve inversão, eu vou pegando a posição do meio, vendo se é igual, se for já retorna a posição, se não eu atualizo o intervalo baseado se a posição é maior ou menor do que x. Se eu saio desse laço sem encontrar o elemento, né, sem dar o return, então eu dou o return menos 1, porque não encontrei o elemento. Até aqui tudo bem? A gente só reviu busca binária em vetor. Não sei se todos já tinham visto, mas imagino que sim. Tudo bem. Tranquilo? Bom, em relação à complexidade disso, né, a gente não vai chegar a demonstrar formalmente, né, nas aulas a gente não tem muito essa ideia aqui em programação competitiva, mas como a gente vai dividindo pela metade o intervalo de busca, isso vai levar a complexidade log n. Então, isso é bem mais eficiente do que a busca linear, certo? Tomando cuidado para a gente não esquecer que para o vetor estar ordenado, a não ser que a gente já receba ele ordenado, a gente tem que usar um algoritmo de ordenação e no melhor algoritmo possível a gente vai ter O de n log n, ok? Então isso não é legal, porque né, busca linear é só O de n, que é menor do que n log n. Depende do contexto. Se a gente vai fazer uma única busca durante o nosso exercício, talvez de fato não compense a gente ordenar o vetor para depois aplicar a busca binária. Agora, se a gente tem várias carries, né, várias buscas no nosso vetor, o que é comum,
aí já vira vantagem. A gente vai ter n log n para ordenar, mas depois a gente vai ter log n em cada consulta, certo? É melhor do que ter n, e aí se a gente tem n consultas também, ok consultas, a gente teria complexidade n quadrado, o que seria pior. Então, né, a busca binária é muito interessante. Agora é o ponto que eu queria chegar, certo? Que é quando a gente generaliza isso para além da busca em vetores. E no caso de programação competitiva, isso vai aparecer em muitos casos, né? Vai ter muitas situações que a gente pode resolver com busca binária. Vou começar com um exemplo e aí depois a gente vê o que a gente consegue extrair dele. Eu peguei o problema da regional de 2019, da maratona, que é o Maratona Brasileira de Comedores de Pipoca, o problema M. Não sei se alguém aqui chegou a participar da regional de 2019. Qualquer coisa comenta aí no chat. Mas resumindo, o que é esse problema, o que ele pede? Ele fala que essa maratona aí de comedores de pipoca consiste em ter N sacos de pipocas colocados lado a lado, né, como se fosse um vetor aí, uma filinha, onde cada saco possui uma quantidade arbitrária de pipoca. Isso é informado pela entrada. A competição ocorre em equipes, cada uma composta por C competidores, e cada competidor pode comer no máximo até T pipocas por segundo. Então a gente tem por segundo, aliás. Então a gente tem a velocidade com que cada competidor consegue comer as pipocas. E também cada competidor da equipe deverá comer uma sequência contígua de sacos de pipocas. E é perfeitamente válido que o competidor não coma nenhuma pipoca e todas as pipocas de um mesmo saco devem ser comidas por um único competidor. Então, em resumo, a gente tem ali a nossa fileirinha de sacos de pipocas. Cada competidor da equipe pode comer um desses sacos, mas tem que ser sempre em sequência contígua. Então, a gente não pode fazer o competidor 1, por exemplo, comer as pipocas do saco 1 e 3 e o 2 do saco 2 e 4. Não, tem que ser sequência contígua. Então, a gente pode fazer o 1 comer o saco 1 e 2 e o 2, o 3, 4, 5, se for o caso. Mas sempre sequências contíguas, sem interrupção, certo? E qual que é o nosso objetivo? É determinar o menor tempo possível para que os competidores comam todas as pipocas, certo? Então, em outras palavras, a gente quer ver a melhor atribuição possível de sacos de pipocas para o competidor, de forma que a gente consiga o menor tempo possível, sabendo que eles comem em paralelo, certo? Então, se a gente atribui o saco 1, 2 e 3 para um competidor e o 4, 5 e 6 para outro, eles vão comer isso ao mesmo tempo, certo? Eles fazem isso em paralelo. E aí quem acaba primeiro ou quem acaba depois depende da quantidade de pipocas de cada saco. E na entrada a gente tem os dados que a gente precisa, certo? A gente tem a quantidade de sacos de pipocas, a quantidade de competidores de uma mesma equipe, a quantidade máxima de pipocas por segundo que o competidor pode comer. Isso é invariante, né, para todos, é a mesma velocidade e a quantidade de pipocas de cada saco, né? Então, se tem N sacos, a gente vai ter ali N entradas de PI para saber a quantidade de cada um. Alguém pensa alguma coisa? É claro, né? Como a gente está na parte de busca binária, acho que é óbvio que ela vai entrar aqui em algum momento. Mas alguém consegue ver como que isso está relacionado à busca binária? Ou pensa outra coisa, né? Se eu vi esse exercício, eu pensaria em resolver de tal forma. Primeiro poderia ordenar o vetor de pipocas para deixar para conseguir fazer a busca binária nele. O problema de ordenar é que assim, tem que os competidores têm que comer sequência contígua, certo? Uma sequência contígua, como foi dada, né? Então, se ele deu o saco ali com a posição com 10 pipocas, 50 pipocas, 5 pipocas depois, a gente não pode mexer nessa ordem, certo? Como que a gente vai solucionar isso? Primeira coisa, bom, primeiro, né, antes de entrar na solução, esse exercício foi um que minha equipe competiu em 2019, foi o último que a gente passou, né? A gente demorou um tempo nele que a gente ficou pensando, ah, talvez se usasse programação dinâmica ou algoritmo guloso, ou seja, a gente queria achar uma estratégia para determinar o menor tempo possível de forma ótima. Então era um problema de atribuição, a gente quer atribuir sacos de pipocas para cada competidor e a gente queria saber como fazer isso de forma ótima. Então a gente primeiro pensou em programação dinâmica, que seria testando todas as possibilidades, né, e de forma inteligente, salvando as respostas para tentar economizar tempo, porque testar todas as possibilidades tem complexidade muito alta. Uh, a gente pensou se talvez não tivesse, então, né, isso não deu certo. A gente pensou se não tinha uma estratégia ótima, gulosa, que a gente era só seguir ela que a gente chegaria na resposta, né? Mas a gente ficou batendo cabeça nisso e não estava ajudando. É por isso que eu falo que
para a gente não subestimar busca binária, porque embora seja um algoritmo bastante simples, ele pode resolver situações bastante complexas até. Então, como que a gente resolve esse problema? E esse modelinho pode servir muito para outros também. Vamos começar em um problema mais simples, né? A gente quer determinar qual é o menor tempo para comer todas as pipocas. Beleza. Mas vamos imaginar que o problema, na verdade, fosse o seguinte: dado um tempo x definido, determinar simplesmente se a equipe é capaz de comer todas as pipocas nesse tempo ou não, certo? Então, tem o x, quero saber se esse tempo é suficiente para eles comerem todas as pipocas ou não. Por motivo de simplificação aqui, a gente vai supor que t igual a 1, t é a velocidade com que eles comem as pipocas. Isso não é nenhum problema, certo? Na minha solução mesmo, na nossa solução, só no final que a gente divide o tempo por t e dá uma olhada se tem problema de arredondamento ou não, porque acho que o tempo tem que ser inteiro. Mas aqui, como a gente só está querendo ver qual que é a ideia da solução, isso não faz diferença. Fica mais simples pensar assim. Bom, então, como que a gente pode determinar se x é um tempo suficiente? Isso é bastante simples. Basta a gente percorrer o vetor e tentar atribuir o máximo de sacos de pipocas para um competidor específico. Né? Então, para aquele competidor, enquanto ele comeu menos do que x pipocas, né, que considerando que t é igual a 1, então cada segundo é uma pipoca que ele come, a gente atribui aquele saco para ele. Se um determinado saco, quando a gente tenta atribuir, ele passa do x, então a gente sabe que aí a gente tem que passar para o próximo competidor. Né? Se o competidor pegar aquele número de sacos, ele vai precisar mais do que x segundos para comer a pipoca, então a gente teria que passar para o próximo competidor. Quando a gente chega no final do vetor, se a gente respeitou o limite de competidores da equipe, então a gente sabe que é possível comer todas as pipocas no tempo x. Se não, não é possível. Né? Por exemplo, imagine que eu tenho, ah, sei lá, dois competidores na equipe e o x é igual a, sei lá, 40. E eu tenho um saco com 30 pipocas, outro com 40, outro com 50, certo? O primeiro competidor consegue comer o primeiro saco sem nenhum problema, certo? Tem 30. A gente vê se ele consegue comer o segundo. 30 mais 40 daria 70, passa do 40, que é o tempo que eu tenho, então ele não pode. Ah, Aí eu tenho que passar para o segundo competidor. Ele consegue comer 40, tudo bem, mas ele não consegue pegar o próximo, certo? 40 mais 50, 90, passaria do tempo. E aí a gente precisaria de um terceiro competidor que a gente não tem. Então esse é o caso e que o tempo x não foi suficiente, certo? No caso aqui é fácil perceber, né, que o x teria que ser 70. Né? Se o x fosse 70, aí o primeiro competidor conseguiria pegar os dois primeiros sacos, o segundo fica com o segundo e beleza. Tudo bem? Mas fazer essa verificação por um x qualquer não é difícil, é simplesmente seguir isso. Então a gente teria esse algoritmo. Né? Não vou entrar muito em detalhe nele. E também não confio tanto nesse código, porque eu peguei o que a gente fez em 2019 e fiz algumas alterações para ficar mais simples, mais didático, mas eu não testei depois disso, tá? Então pode ser que tenha algum problema. Mas a ideia basicamente é essa. Eu vou percorrer o vetor aqui com os sacos de pipocas e vou tentando atribuir o máximo possível para o primeiro competidor. Quando passa do limite dele, eu jogo para o próximo competidor. Quando eu passo do limite de competidores, eu dou um return false para dizer que não é possível. Agora, caso eu consiga atribuir todos os sacos de pipoca, aí eu retorno true para saber que é verdadeiro. Tudo bem? Bom, beleza. Eu sei agora verificar se é possível comer ah, todos os sacos de pipocas em x segundos. Mas no que isso ajuda no nosso problema? Bom, intuitivamente, a gente consegue perceber que até um certo valor k, que é justamente o tempo mínimo que a gente quer, a equipe não vai conseguir comer todas as pipocas. Ok? Então a gente vai ter o return false, false, false ali, porque a equipe não consegue. E a partir desse K, a equipe sempre vai conseguir comer, certo? Se a equipe consegue comer todas as pipocas em 70 segundos, ela consegue em 71, 72, 73. A partir dali, sempre vai ser possível. Então, se a gente tentasse representar esse comportamento em um vetor, a gente teria algo assim, né? Mais ou menos. Pensando no x como o tempo, né? De 1, 2 e assim por diante. Ele é 0 até aqui um k menos 1, e a partir de k ele sempre é 1, certo? A partir daqui sempre é possível comer todas as pipocas. E o que a gente está querendo é justamente esse ponto de virada, é esse k, quando a partir daqui é possível comer as pipocas.
E isso, essa função, ela tem um caráter monotônico ou monótono. O que é isso? É quando a função ela tem um comportamento só, né? Ela é só crescente ou só decrescente. Ou não crescente, não decrescente, né? Dependendo do formalismo que a gente está seguindo. E com isso a gente consegue aplicar a busca binária. Não é busca binária em um vetor. A gente está buscando um valor k, né? A gente pode até abstrair como se fosse um vetor, mas na verdade aqui a gente teria uma função qualquer e a gente está avaliando o valor dela em cada interação. Por isso que lá no começo eu generalizei o problema da busca não só para vetor, né, mas para qualquer tipo de relação, principalmente para função. Então a gente vai aplicar uma busca binária com o S, né, começando com zero, que seria ou 1, né, se a gente pode considerar assim também, que seria o menor tempo possível. E o max aqui eu deixei de forma arbitrária, porque no exercício a gente tem que pensar mais sobre isso, em qual é o tempo máximo que a gente pode determinar, ou se o exercício mesmo dá isso, não lembro também. E a gente quer buscar o primeiro caso em que é possível comer todas as pipocas. A complexidade disso é n, né, que é a quantidade de saco de pipocas, log max, que é o intervalo que a gente tem de busca, né, de 0 até max. E aí, tendo aquela função para saber se é possível comer as pipocas, o que a gente faz? Simplesmente aplica a busca binária. Então, eu tenho o meu valor x, que é o tempo que eu estou buscando, para saber se é possível naquele tempo. E o meu k é o melhor tempo possível, é o que eu estou procurando. Enquanto o tin aqui, que seria o meu ESC, né, e o tfin, que seria o meu dir, enquanto o tin for menor ou igual a isso, é a ideia da busca binária, enquanto não houver inversão, é a minha condição de parada, eu vou calculando o tempo intermediário, né, o x é a metade desse intervalo, e vejo, é possível comer todas as pipocas no tempo x, tendo c competidores, né, esse parâmetro aqui? Se for possível, eu atualizo o meu k, porque é a melhor resposta até agora, certo? O melhor tempo que eu encontrei até agora foi esse x, e tento encontrar um tempo menor. Para isso, o que eu faço? Eu trago o tfin aqui para o meio, né? Tfin é igual a x menos 1. Então, agora eu vou buscar entre o tin e x menos 1, que é o meu novo intervalo. Se não é possível, então eu tenho que aumentar o tempo. É o caso que não é possível, então aí o tin é igual a x mais 1. Terminando esse laço, eu retorno o k, que eu vou ter encontrado justamente esse menor tempo. A busca binária, então, sobre o espaço dos possíveis tempos, né? E tem que ver se o tempo é suficiente ou não para aquele número de competidores, para aquela organização de pipocas e tudo mais. Exatamente. Então, a condição não é muito no valor do vetor, né? No índice do vetor. Aquele índice é o tempo, é possível ou não. É isso, a busca binária não tem a ver com o saco de pipocas mais, certo? A gente tem um vetor de saco de pipocas, mas não é isso que a gente está preocupado. Ele simplesmente é um parâmetro dessa nossa função. A partir dele, a gente determina se é possível naquele tempo x não. O intervalo de busca está relacionado ao tempo, em particular, não às posições do vetor. Beleza. Beleza. Perfeito? Ah, Então vejam, a busca binária ela é muito mais genérica do que como a gente usa no primeiro ano só fazendo busca em vetor, certo? Então, aquele caso de ver se a posição central é maior ou se é menor do que o elemento que a gente está buscando, é uma aplicação particular da busca binária. Ela é muito mais poderosa que isso, né? Aqui a gente está vendo um exemplo ah, para um exercício específico da maratona e sempre tem, certo? Sempre tem um exercício desse tipo. Ah, Nesse ano teve na regional e teve na nacional, inclusive, né, exercícios bem diferentes. Inclusive na nacional a gente não percebeu, mas que a resolução envolvia busca binária, mais ou menos nesse sentido. Então, como que a gente pode identificar se um problema pode ser resolvido com busca binária? Como quase tudo aqui é difícil determinar uma regra geral, né? Você olha para o problema, vê tal coisa e sabe que é busca binária ou não. Depende muito também de como você está modelando aquele problema, de como você está representando aquela situação. Mas eu acho que uma dica importante é determinar, é verificar se o problema possui um caráter monotônico ou monótono, como é o exercício anterior, né? Que a gente tem uma função que é sempre crescente ou sempre decrescente, né? Ela não alterna valores. Se a gente tem algo nesse sentido, é possível que a gente possa aplicar busca binária.
Um exemplo que é bastante recorrente. A gente quer determinar o menor x, tal que f de x, né, uma função qualquer, depende do nosso problema, seja maior ou igual a um certo valor k, certo? Esse é um caso bem recorrente, inclusive acho que no contexto dessa semana tem um exercício que a gente poderia descrever dessa forma. Se para essa função vale, se ela é crescente, né, ou seja, vale que f de x é menor ou igual do que f de x mais 1, ela é crescente ou pelo menos ela é não decrescente, então o problema pode ser resolvido utilizando busca binária, certo? Então a gente tem o k igual a 20, por exemplo, aqui que eu estou chutando, né, porque a gente quer o primeiro x para qual f de x seja maior ou igual a k, e a gente, estou chutando aqui também, né, a gente tem valores possíveis para x, e o f de x que resultaria da chamada da função para cada um desses x. E aqui o primeiro que satisfaz essa equação, o k igual a 20, aliás, né, ser maior ou igual a 20, é a posição 7. Posição não, né, o parâmetro 7. Aqui eu estou abstraindo como vetor, mas é o resultado de uma chamada de função, que pode envolver outros elementos além de x. No exercício anterior mesmo, o nosso x seria o tempo, mas a gente tinha como parâmetro, entre aspas, auxiliar, um vetor inteiro, né, do saco de pipocas. Então, é bem genérico. Até aqui a gente está trabalhando com o domínio dos inteiros, pelo menos no parâmetro, né? A resposta não importa muito, né? Se a função retorna um valor real ou coisa do tipo, isso não faz tanta diferença, desde que seja monótona, né? Crescente ou decrescente. Mas se o nosso parâmetro é real, a gente ainda pode aplicar a busca binária? Pode. Nesse caso, a gente tem o chamado método da biseção, que vocês vão ver ainda em métodos numéricos computacionais ou cálculo numérico, né? Dependendo do curso. Ah, Em programação competitiva, na maratona, pode aparecer? Pode, né? Acho que é menos do que a busca binária em si, usando inteiros, mas pode aparecer o método da biseção. A ideia é basicamente a mesma, certo? Só que agora a gente está no domínio dos reais, mas se a gente tem um intervalo de busca aqui entre A e B, a gente pode pegar o ponto central. Normalmente o método da biseção é definido para a gente achar raiz, então aqui, né, o valor é maior que zero. Então a gente pega a primeira parte do intervalo, a primeira metade, certo? Agora que o P2 é menor do que zero, então a gente pega a segunda metade e assim por diante até chegar no valor que a gente quer. Claro que a gente precisa de algumas adaptações, já que a gente está no contexto dos reais. Então aqui eu trouxe só um exemplo, que seria para a gente calcular a raiz quadrada de um número usando o método da biseção. Ah, claro, né, na prática, para calcular a raiz, a gente vai usar o sqrt que já tem no C, no C++, mas vamos supor que essa função não existisse e a gente precisasse fazer por nós mesmos. Uma forma é utilizar o método da biseção. O que a gente faz? Se a gente quer calcular a raiz de x, a gente pode determinar o nosso intervalo de busca como sendo de zero até um número, vamos supor, vamos colocar aqui o x mesmo por enquanto, certo? E aí a gente pega metade desse valor, pegar aqui o x sobre 2 e vejo. Se x sobre 2 vezes ele mesmo, né, x sobre 2 ao quadrado, for menor do que x, ou seja, menor do que o valor que a gente quer, então a gente faz que o L igual a M. O L igual a M, ou seja, a gente vai procurar agora a raiz dentro desse intervalo. Por quê? Porque esse número ao quadrado é menor do que x e a gente quer um número que ao quadrado seja igual a x. Caso contrário, né, se ele for maior do que x, então a gente pega o primeiro intervalo, dependendo da situação. Como a gente está trabalhando com os reais, a gente não pode fazer, né, L igual a M mais 1, por exemplo. Por quê? A gente pularia infinitos números, certo? Entre um número e o próximo inteiro dele, a gente tem muitos números reais, né? Infinitos, na verdade. Claro que o computador não consegue ver tudo isso, mas há. Então, por isso, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Por esse mesmo motivo, a gente vai ter que mudar a nossa condição de parada, certo? Não vai ter mais aquela inversão entre o R e o L. Então, o que a gente faz é definir um erro que a gente considera aceitável, né, com o nosso epsilon. No caso aqui, eu defini como sendo 10 a menos 3. Quando L e R ficam uma distância de 10 a menos 3, uma distância de 0,001, muito próximo, para mim, quando estou nesse problema, estou considerando muito próximo, essa é a minha condição de parada. Né? Eu estou próximo o suficiente da minha resposta. Não é o valor exato, mas eu estou próximo o suficiente do que eu quero. Em exercícios, muitas vezes ele fala qual é esse epsilon. Né? Ele fala que é aceitável um erro
de 10 à terceira, de 10 a menos 3, de 10 a menos 6, depende do exercício. Então aqui, né, supondo a execução para a raiz de 2, né? Então eu começaria com o intervalo de busca de 0 a 2, a metade desse intervalo é 1, ok? 1 vezes 1 é menor do que 2, então eu vou pegar a segunda metade do intervalo, jogo isso aqui fora. Entre 1 e 2 eu tenho 1,5, certo? 1,5 vezes 1,5 é maior do que 2, então eu jogo essa parte do intervalo fora, fico aqui com 1,25 e assim por diante, né? Então aqui eu estou mostrando todas as iterações do algoritmo, até que ele chega nesse valor, que vejo que até a terceira casa, né, até o 10 a menos 3, ele é igual à raiz calculada pelo C, né, pela função do C++. Então, quando chega nesse ponto em que o L, R menos L é menor do que 10 a menos 3, aí ele dá um return no valor que ele encontrou até aqui. É uma aproximação para a raiz de 2. Tudo bem? E aqui eu deixei só de comentário, né? Uma situação parecida é quando a gente tem problemas que têm funções unimodais, que são funções que possuem apenas um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, ou ainda funções que apresentam dois comportamentos. Ela é crescente em um determinado intervalo e decrescente em outro. Até agora a gente estava trabalhando com funções que são só crescentes ou só decrescentes, mas tem funções que ela é crescente até um certo ponto e decrescente a partir dali, ou vice-versa. No caso de uma parábola, por exemplo. Nesse tipo de problema, é muito comum a gente querer encontrar justamente esse mínimo ou esse máximo da função. Nesse caso, é mais interessante aplicar uma busca ternária. A gente não vai ver isso hoje, mas se vocês pesquisarem, pegar o código, vocês vão ver que também é bem simples. A ideia é muito parecida com a busca binária, só que ao invés de a gente dividir ao meio o intervalo, a gente vai dividir em três partes e a partir dali a gente continua a nossa busca. Isso ajuda a encontrar principalmente ponto de mínimo e ponto de máximo em função. E também pode aparecer em exercício da maratona. Bom, então aqui está as referências, né, e fica de material complementar também, caso vocês queiram dar uma olhada. Principalmente esse último link que eu deixei, ele mostra esse tipo de aplicação diferente de busca binária, certo? A maioria dos materiais vai focar sim na busca em vetor. Esse material já vai um pouco além, inclusive tem um exemplo que ele dá aplicando junto com um problema de grafo que usa o algoritmo de Dijkstra. Então, lá na frente, quando a gente vê grafo, vê algoritmo de Dijkstra, eu recomendo voltar nesse link e dar uma olhada como a gente pode aplicar a busca binária em um certo exercício, né? Em certo momento vai se tornar comum que os diferentes conteúdos que a gente está vendo aqui vão se encontrar em um mesmo exercício, certo? Então, pode aparecer grafo, busca binária e programação dinâmica no mesmo exercício? Reze para que não, mas pode acontecer. Tudo bem?